Ou seja, uma pessoa que já teve câncer de mama, ela não vai poder fazer reposição hormonal. Não. E, ela já tem tanto hormônio acumulado, hormônio feminino, certo, que induz a inflamação desse câncer de mama nos tecidos de gordura, que está contraindicado. Ela já tem lá aquilo preso. Uhum. Agora, ela adquirindo o hábito de caminhar bastante, 4 vezes por semana, ela vai desinflamar esses adipocitos. Perfeito. Porque o músculo desinflama a gordura. E a gordura tira a proteína do músculo. Então, é um sistema, perfeito, mas com coisas que a gente pode fazer tendo informação de qualidade. E agora, essa mulher, se ela já teve câncer de mama, ela não pode mais fazer a reposição hormonal. E você falou também, no caso, né, mãe e irmã também não vão poder, ou pelo menos terão alguma restrição de fazer reposição hormonal. E tem efeitos colaterais? Uma mulher que começa a fazer reposição... Aliás, antes dessa pergunta, o senhor tinha falado sobre crianças. Que crianças já vêm aí com necessidade de reposição hormonal. Já falou da mulher, já falou do homem. Crianças que já vêm aí com necessidade de reposição hormonal. Em que casos? E por que isso está acontecendo? Olha só, a criança que se alimenta de produtos industrializados, de caixinha, de latinha, de iogurte com um monte de conservante, ou seja, de comida industrializada. Você percebe na criança uma inflamação no tecido de gordura. Agora, você sabe que ela está comendo só substâncias que inflamam, principalmente derivados de leite de vaca. Agora, você pega o exame da criança, você já vê a resistência à insulina. A insulina, ela é um hormônio inflamatório, é um hormônio que, entre aspas, ele envelhece. Quando você pega exame de testículo, exame de fígado, exame de tireoide da criança, está tudo alterado, principalmente testículo e ovário. Mas o pior é o cérebro, porque a insulina periférica aumentada, ela vai aumentar substâncias inflamatórias dentro do cérebro e, galera, não são medidas, porém, afeta concentração, atenção, vontade, comprometimento, memória e foco. Tudo que uma criança precisa para ter um bom desempenho escolar. É inflamatório lá dentro. E na vida, né? E depois no trabalho, etc. E detalhe, Álvaro, hoje, eu, dentro da maternidade escola, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos tendo observação que isso já vem intraútero. É aquela mulher que está gestando e que ela tem uma péssima alimentação, a deficiência da vitamina D, que é um hormônio, muitas vezes vem ao longo dessa gestação fazendo alterações que vão ajudar essa inflamação no início da vida dessa criança. Eu digo para eles, complementando isso aqui, que ninguém sabe essa informação, que lá dentro do útero é que se decide a parada. Quais são os principais genes. Aí o que acontece? Se a pessoa ela não é alta, não tem os braços a lá Gisele Bündchen, não tem aquela simetria da Gisele Bündchen, como eu, baixinho, cara redonda, ossos curtos, eu não passei boa nutrição dentro do útero da minha mãe, porque hoje a gente sabe disso. Uhum. Então, se você é simétrico, baixinho, já começou lá. Exatamente. A inflamação. E se você é altão, simétrico, compridão, você teve uma boa vida intrauterina. Mas mesmo que os pais sejam baixinhos e larguinhos, etc., essa boa alimentação que vai pode mudar? ativar, exatamente. Pode? 70% dos nossos genes são modificáveis com a alimentação, em torno disso. Então, veja o impacto de uma boa orientação da alimentação e uma boa orientação em relação à atividade física. Perguntinha rápida. A narcolepsia é causada por excesso ou ausência de hormônios? Olha, o que a gente também, há muito tempo a gente vem dizendo o seguinte, nós temos genes que são assim, selvagens, que são genes normais. E ali a gente tem lá no nosso código genético os genes chamados de mutantes. O ideal é que o selvagem fique funcionando e o mutante não. Então, essas doenças ou essas alterações raras, elas são devidas a quê? Aos genes mutantes entrarem em ativação.
Então, o que acontece? A doutora falou, quando você usa um ômega 3, regula o equilíbrio do ômega 3 no organismo, ou quando você faz uma reposição com progesterona bioidêntica, ou com testosterona, ou com pregnenolone, ou com DEA, ou com melatonina, você vai diminuindo essa exaustão e você vai interferir nos genes chamados do polimorfismo, que são aqueles genes alterados. Então, isso que ele falou é uma alteração de predisposição genética que só não interfere com o sono, não. Interfere com peso, interfere com humor, com variação de humor, interfere em concentração, interfere em vontade e comprometimento. Por isso que você vê tanta gente pouco envolvida com o tratamento. E uma coisa super interessante, daquele processo 2, lembra de prisar na embreagem, no acelerador? Quando tem problema ali, a emoção fica brigando com a razão, gera estresse. Aí gera inflamação dos genes predispostos. Isso que é legal a gente começar a colocar. Doutor Álvaro já falou ali uma lista de hormônios, tal, né? Foi falando, mas vamos falar quais são esses principais, os hormônios que são utilizados na reposição hormonal, quais são os principais hormônios, né? E também queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão dos suplementos alimentares, né? Até onde é suplemento alimentar, do que tanto se fala por aí, o que não é suplemento, é hormônio, por exemplo, eu sinceramente... Para mim, entre outras tantas coisas, saber que a vitamina D é um hormônio... É um hormônio que protege contra todos os tipos de câncer. Olha só, é incrível, né? Nunca relacionei a vitamina D a hormônio. Colesterol também é um hormônio. Tá, então, principais hormônios usados em reposição e que devem mesmo ser usados e também essa relação aí com suplementos. Bom, primeiro, melatonina, que... Depois de 50, 60 anos, o meu cérebro já não produz melatonina. É o antioxidante do organismo todo e todas as células, todas, desde uma alga, ter receptor de melatonina. No Brasil, não pode. O segundo, agora vai sair um medicamento, aí não é o hormônio, que vai agir nesse processo inflamatório de comprometimento de memória, atenção, concentração, motivação e vontade. Eu estou louco para tomar, mas aí é remédio. Deve vir aí em abril. Terceiro, infelizmente, a população inteira está com tireoidite Hashimoto, que está ligado ao glúten, que disseram que não era científico, e aos derivados de leite de vaca. Agora não tem como negar isso e a permeabilidade intestinal. E ao pãozinho. Todas essas coisas que eles não diziam que era científico. A outra coisa que é fundamental, que também não tem no Brasil, é uma substância chamada de DHEAS, que é suprarrenal, e uma substância que só mandando fazer, que é pregnenolone, por causa de fadiga adrenal. E os hormônios sexuais. Eu tenho que falar isso porque é da doutora, mas tenho que falar. O que acontece? Quando a pessoa não tem um bom estilo de vida, que não possa fazer bioidêntico, nem sabe o que é bioidêntico, acaba o casamento. Por quê? Ela entra em menopausa precoce, por causa desse processo inflamatório, atrofia a vagina, atrofia a pele da vagina, não bota testosterona, fica castrada, não tem desejo sexual, foge do marido o tempo todo. Quando o marido caça, sofre pra caramba, dói, machuca, acabou a vida da pessoa. Às vezes com 45 anos, 46, não é? Agora cada vez mais precoce, 52, 53. Como a gente de Fona está lá com 80, transando e dançando.